programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um assunto muito interessante, que é a síndrome do pensamento acelerado. Se você que está nos assistindo, tem dificuldade em relaxar a mente, em acalmar os pensamentos, isso pode ser um dos sintomas da síndrome. Não quer dizer, que de repente estar estressado, algum problema, seja síndrome, mas alguns sintomas servem como alerta, que se o nosso corpo está dando sinais, a gente precisa prestar atenção. Hoje eu recebo o imaginologista Dr. Mário Caporal e no primeiro bloco nós já conversamos sobre o que é a síndrome, Doutor, em relação aos sintomas, quem está nos assistindo de repente pensou, mas será que eu tenho? Mas como que quem está em casa pode ter assim um diferencial dos sintomas? Perfeitamente. Mas antes eu queria dar um toquezinho só num assunto importante. Hoje nós escutamos falar muito sobre hiperatividade, a criança que tem falta de atenção também na escola. A diferença entre a hiperatividade e a síndrome do pensamento acelerado é que a hiperatividade está ligada geralmente à genética. Já nasce com essa tendência. Já nasce com isso. Muitas vezes o pai ou a mãe então a criança tende essa tendência. Muitas vezes hoje, muito quadro de síndrome do pensamento acelerado é rotulado como hiperatividade, e não é. Então, não há necessidade, muitas vezes, do tratamento medicamentoso, através da Ritalina, tudo. Então, tem que se ter muita atenção para essa diferença, que a hiperatividade está ligada, geralmente, à genética, que a criança geralmente já nasce com essa tendência. Já a síndrome do pensamento acelerado é causada. Tem uma origem, uma etiologia, depois que a criança nasce, está já maiorzinho e começa a sofrer esta sobrecarga de informações, de brinquedos, falta de limites. Isso gera dentro da criança essa inquietude, esse pensamento rápido. E os sintomas que vêm muitas vezes nessa síndrome do pensamento acelerado está principalmente na dificuldade da pessoa conciliar o sono. A pessoa não dorme bem. Pode perguntar para as pessoas que têm síndrome do pensamento acelerado como é que é a qualidade do seu sono. Geralmente a qualidade do seu sono está muito prejudicada, seja no adolescente, seja no adulto, seja na criança. E isso interfere muito no estado, seja emocional, por causa do sono, no estado físico da pessoa, o seu comportamento o seu aproveitamento na escola é prejudicado. Essa inquietude, porque o sono é fundamental na reposição dos nossos hormônios e na reposição de nossa energia a nível dos neurônios. Então, dos fatores mais significativos é a dificuldade na conciliação do sono. Eu falei também da ansiedade. O paciente, seja criança ou adolescente, a timidez, é um fator importante, a timidez, a falta de concentração, Muitas vezes também outros fatores orgânicos podem interferir, falta de apetite, não come adequadamente, não se alimenta adequadamente. São fatores que nós observamos. Que, na verdade, com a correria do dia a dia, que todo mundo hoje está na correria, as pessoas até têm os sintomas e não conseguem se observar. Se alimenta mal. E quando se alimenta mal,
interfere em toda a nossa química orgânica, no nosso metabolismo cerebral. Até na imunidade, né, doutor? É outro fator que tu tocou. Baixa a imunidade da pessoa. Baixa a imunidade. E essas pessoas não têm muita paciência. Seja no trânsito, ela é capaz de bater em ti por trás e ainda descer e te agredir, dependendo das circunstâncias, por causa dessa agitação, dessa mente irrequieta. Porque tu sabes que na nossa mente existem portas, janelas, que dão abertura para determinadas situações de nossa vida. Existe no córtex cerebral pontos que são importantes, que armazenam, por exemplo, quando tu aprende a ler, quando tu aprende a escrever, a falar, guardar o telefone. Pontos que são importantes, onde você vai armazenar a tua afetividade, o carinho, a paciência, a bondade, mas tem pontos, janelas dentro do nosso cérebro, principalmente no nosso inconsciente, que nos levam à fobia, nos levam à agressividade, nos levam a situações muitas vezes adversas da vida. Então, é chamada muitas vezes essa janela mais agressiva, mais fóbica, é chamada janela killer, principalmente por aquele autor, escritor, pesquisador, psiquiatra, o Antônio Cury, né? Que fala muito, Augusto Cury, fala muito sobre esse tipo de comportamento. Então, essas janelas que existem no nosso cérebro são importantes no comportamento do ser humano. Precisamos pensar e reavaliar, né? O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu espero você!